Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, é só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo, me ajuda muito. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre Manu Gavassi, mais especificamente sobre a turnê Eu Só Queria Ser Normal, que a Manu fez nos últimos meses, e essa é uma turnê em que eu tive o prazer de assistir um show pela primeira vez. Eu consegui ver a Manu ao vivo. Eu sou fã da Manu desde sempre, desde que ela postou 4 notas no canal dela no YouTube lá em 2000 e bolinha, entendeu? E eu nunca tinha conseguido vê-la ao vivo porque ela nunca veio pra minha cidade, pra Londrina, e eu nunca tinha estado em São Paulo no mesmo momento em que ela estava fazendo algum show. E aí eu me organizei dessa vez pra ir nesse show, vou contar a minha experiência pra vocês. E eu gostei muito dessa turnê, e eu pensei muito sobre essa turnê, e eu entendi que eu tinha várias coisas pra comentar em relação a ela. Então eu decidi fazer esse vídeo, onde a gente vai conversar sobre a turnê, vou compartilhar informações, curiosidades, e a gente vai tentar entender também a importância dessa turnê pra carreira da Manu, e eu vou dar as minhas impressões em relação ao show que eu assisti, tá bem? Então vamos lá. Essa turnê, na verdade, marca o retorno da Manu aos palcos depois de 3 anos longe. Fazia cerca de 3 anos que ela não fazia nenhum show. Isso aconteceu mais especificamente por conta da pandemia mesmo, né, de Covid-19. Inclusive, essa turnê, ela tinha sido agendada enquanto a Manu estava no Big Brother Brasil, só que ela tinha um outro nome. Ela se chamaria a Cute But Psycho Experience. Só que essa turnê tinha sido agendada pra 2020, né, porque a gente ainda não tinha uma percepção do quanto a pandemia ia durar, a gente ainda tinha esperança de que as coisas melhorassem naquele ano mesmo, o que não aconteceu. Então, essa turnê, ela tinha inicialmente 7 shows e ela acabou sendo adiada 2 vezes. Então, ela foi reagendada para 2021 primeiro e depois para 2022, que foi quando a turnê de fato aconteceu. E aí ela ganhou um novo nome, ela não se chamava mais Cute But Psycho Experience, passou a se chamar Turnê Eu Só Queria Ser Normal. E eu gosto bastante desse nome, eu acho que ele faz mais sentido, é um nome 100% em português. O outro nome era um bom nome, mas era um nome em inglês, então fica mais difícil. E a Manu, em 2020, com o Big Brother Brasil, ela deixou de ser uma artista nichada e se tornou uma artista conhecida pela população brasileira de forma geral, né? As pessoas conheceram mais a Manu, descobriram quem ela era, descobriram o trabalho dela. Então acho que faz muito mais sentido mesmo a turnê ter um nome em português e não um nome em inglês. Isso faz com que ela se torne mais acessível também. E aí, a nova turnê, a turnê Eu Só Queria Ser Normal, ganhou 2 novas cidades na sua lista de shows. E ao todo, por enquanto, ela tem 9 shows, né? Ela teve 9 shows. A turnê começou no dia 22 de julho, em Natal. Depois ela foi pra Fortaleza, pra Recife, pra Campinas. Tudo isso ainda em julho. E aí, em agosto, a Manu fez o show em São Paulo, foi um show muito importante, foi o show que eu fui, a gente vai conversar mais pra frente nesse vídeo sobre esse show. E ela foi também pro Rio de Janeiro, pra Belo Horizonte, pra Porto Alegre, e ela encerrou a turnê agora em Curitiba no dia 28. Essas foram as datas divulgadas quando a Manu anunciou de fato a turnê, e uma coisa que ela disse muito na época do anúncio foi: por que eu faria uma turnê só sobre um álbum, pensando no Gracinha, que foi o último lançamento dela, quando eu posso fazer uma turnê sobre todos os meus álbuns? Então, todo o conceito dessa turnê realmente era homenagear a carreira da Manu. Era revisitar a carreira da Manu, trazer hits de outros álbuns, trazer músicas de outros álbuns e fazer uma grande homenagem à sua trajetória até então. E a Manu falou que ela estaria aqui celebrando todas as suas fases e tudo que ela tinha vivido ao longo dos anos e abraçando todo mundo que se identificou com ela, com a sua personalidade, com a sua trajetória e que chegou em qualquer um dos momentos da carreira dela pra acompanhar o seu trabalho. E eu gosto muito disso, assim, porque a Manu teve uma experiência nos últimos anos que mudou muito o jeito dela de enxergar sua própria carreira, que foi muito importante pra ela, que foi a participação dela no Big Brother Brasil. Ela sempre teve um público muito fiel. Acho que a maioria dos fãs da Manu que vieram antes do Big Brother estavam de fato com ela quase que desde o começo, assim, e se mantinham ali apoiando tudo que ela fazia porque acreditavam realmente no talento dela, no trabalho dela. Eu me incluo nesse grupo de pessoas. E aí o Big Brother veio pra mudar tudo isso, né? Pra manter o que já tava certo, mas o Big Brother veio pra expor a Manu pra um público muito maior. E a partir disso, ela teve uma virada na carreira dela, onde ela tinha muito mais recursos e muito mais investimento e muito mais oportunidades de trabalho
e, enfim, muitos caminhos, muitas portas se abriram pra Manu. E isso fez também com que ela fizesse as pazes com toda a sua trajetória. Porque a Manu, ela, por muito tempo, ela foi muito criticada por quem não gostava do trabalho dela, né? Ai, porque ela não canta bem o suficiente. Ai, porque ela não é uma diva pop da forma que a gente espera que as divas pop sejam, né? Pensando nas que a gente tem no Brasil, Anitta, Pablo, Luísa e afins, e outras que também fazem uma música que é uma música mais divertida, mais dançante, que não se leva muito a sério por vezes, enquanto a Manu sempre fez músicas que falavam sobre as suas experiências amorosas e pessoais de um jeito mais profundo, e a Manu também não era muito reconhecida pelos seus vocais, né? As pessoas criticavam a voz dela e coisas nesse sentido, e tudo isso fez com que ela começasse a duvidar de si mesma. Isso é uma coisa que me toca muito na trajetória da Manu, porque eu entendo o que é você ter um sonho e ter uma paixão muito grande por algo e começar a escutar as opiniões das pessoas e perceber que talvez você prefira que as pessoas não falem sobre aquilo e sobre você, ao invés de destruir realmente algo que é muito importante. Então, eu sinto que foi meio que isso que aconteceu com a Manu, assim, ela foi cada vez mais se fechando ali no seu nicho, com o seu público, porque as críticas externas de pessoas que não acompanhavam, não admiravam, machucavam demais porque tocavam ali num lugar que era muito importante pra ela, que era a sua música. Afinal, a Manu sempre foi uma compositora desde a adolescência, né? Então, as pessoas criticavam muito as músicas dela, a voz dela, e quase arruinaram a experiência de ser cantora pra ela. E aí, depois do Big Brother e também com o amadurecimento natural das coisas, né, da vida, a Manu conseguiu fazer as pazes com tudo isso. Então ela traz isso de bagagem pra essa turnê e ela realmente faz uma homenagem à sua carreira de forma geral ao longo da setlist e ao longo dos discursos que ela tem e das ações que ela fez em relação a esses shows. Ela mesma deu uma declaração depois do primeiro show da turnê, onde ela disse o seguinte, no próprio Instagram dela, se eu não tô enganada, ela disse, abre aspas, lembrando que esse é o meu sonho, ser cantora é o meu sonho, desde que eu comecei a falar. E agora estou me apropriando dele de novo, depois de tantos traumas e cicatrizes que foram feitas pelo caminho. Eu venci o medo de novo e agora estou ansiosa para descobrir o que o universo guardava pra mim. Isso me pega, assim, essa declaração me pega, todo esse contexto me pega, porque eu até chego a me emocionar, porque o quanto deve ter sido difícil ter ouvido tanto das outras pessoas criticando algo que era tão importante pra você, né? E conseguir também dar a volta por cima e fazer as pazes com a sua carreira, fazer as pazes com quem você sempre foi e com tudo que sempre foi dito sobre você. E é o que a Manu faz aqui, é o que eu enxergo que a Manu faz aqui. Então ela abriu a turnê Eu Só Queria Ser Normal em 22 de julho, lá em Natal. Ela deu uma entrevista pro Popline falando um pouco sobre essa experiência, né? Logo no dia do show mesmo. Ela falou sobre como os 3 últimos anos da carreira dela foram muito malucos por conta do Big Brother. Foram realmente montanhas russas de várias emoções. Ela viveu muito, ela trabalhou muito. E ela assumiu que quando ela decidiu começar a criar essa turnê, ela ainda estava muito perdida, ela não sabia o que fazer com isso, né? E ela começou a pensar em relação ao que as pessoas esperavam dela, o que ela deveria fazer. Mas ela decidiu então que essa turnê seria uma cura pra ela. E ela realmente pararia, olharia pro seu repertório e construiria um show que contasse a sua história e que abraçasse a sua história. E ela falou que isso também se refletiu nos vocais dela, né? Depois de tantas críticas ao longo dos anos, ela começou a se barrar, a colocar a sua voz num lugar mais de segurança, a se conter. E que todo esse processo também fez ela mudar isso. Então, agora os vocais dela estão muito mais confiantes também. A sua forma de se apresentar num palco também tá muito mais confiante. Tudo isso todo esse processo acabou refletindo em cada um dos detalhes dessa turnê e da vida da Manu como cantora mesmo, né? E aí a Manu decidiu que essa turnê, a turnê Eu Só Queria Ser Normal, seria uma turnê sentada, né? Então o público ficaria sentado. Em alguns lugares a gente teve mesas, onde as pessoas podiam ficar tranquilas, pedir alguma coisa pra comer, pra beber. Em alguns outros locais foram cadeiras mesmo, dependendo do espaço, né, até onde eu vi. E a Manu decidiu que essa turnê seria uma turnê bastante madura também. Por conta dessas mesas e cadeiras, eu acho que isso já faz parte desse combo, mas também por outras decisões criativas que ela tomou. Ela decidiu não incluir bailarinos, Manu já teve alguns shows dela, algumas turnês dela com bailarinos. Dessa vez ela decidiu não fazer isso, então seria só ela cantando e a sua banda, né, de apoio.
Ela também definiu poucas trocas de roupa. Na verdade, a gente tem um look padrão pro show, mas aí ela coloca ela começa com um blazer, tira o blazer, depois ela coloca uma capa, tira a capa. Ela coloca também um outro tecido no final do show, simulando um vestido, mas é um look marrom padrão do começo ao fim. O telão maior que fica de fundo não exibiria vídeos, né? Não exibiu vídeos de acompanhamento. Então, basicamente, o palco era a Manu com a sua banda, um telão de fundo e várias luzes. E o que iluminava o show eram as cores, então era um telão colorido e luzes coloridas que mudavam de cor dependendo da música. Então, cada música tinha uma cor, algumas músicas tinham várias cores. E eu simplesmente amei o palco, eu achei muito bonito, assim, vendo ao vivo, então, eu já tinha achado bonito antes, mas quando eu vi ao vivo o palco e as luzes que ela montou, eu achei tudo muito elegante, muito clássico, assim. E ela fez escolhas muito bonitas, e a hora que os pontos de luz iluminavam tanto ela ali no palco, quanto os arredores, assim, né, o contorno, isso criava uma imagem muito bonita e muito elegante de um show mesmo, então eu gostei demais. E tudo isso, de acordo com a Manu, foi decidido porque ela queria que esses shows fossem sobre a música dela, não sobre outras coisas. Então ela queria um show que fosse sobre música, sem muita informação, com uma estética mais minimalista mesmo. E eu acho que ela conseguiu cumprir tudo isso e criar uma turnê bastante madura mesmo. Acho que essa é a palavra que define a turnê Só Queria Ser Normal pra mim. E a gente teve o set list, né? Que também, na minha opinião, foi um setlist muito bem escolhido. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, mas vamos conversar sobre o setlist. Então a Manu abre o show com Eu Nunca Fui Tão Sozinha Assim, que acho que foi a melhor escolha, ainda mais considerando que foi a primeira música que ela lançou do álbum Gracinha, que foi o último álbum dela, e também é uma música que fala muito sobre a pandemia, sobre a experiência dela no BBB, então eu acho que é a música perfeita mesmo pra abrir. Depois ela segue com Direção, Talvez Eu Nem Te Ame Tanto Assim, e aí nessa terceira música ela toca guitarra, ela realmente toca guitarra em vários momentos do show. Depois ela vai pra Reggaeton Triste, Vício, Subversiva, Gracinha. Então toda essa primeira metade do show, esse primeiro ato do show, é composto por músicas do último álbum, Gracinha, também da era Cute But Psycho e do EP Vício, né? Acho que a maior parte do show é composta ainda por esses três trabalhos. E aí a gente tem um momento acústico da Manu, com a guitarra sozinha cantando ali. E aí ela canta Catarina, Música Secreta, que ainda são músicas dessas últimas eras, né? Da era Gracinha e da era Cute But Psycho. E ela canta Odeio, e essa edição me deixou muito feliz, porque Odeio foi a música das minhas decepções amorosas da adolescência. Eu amo Odeio com todas as minhas forças, eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade de ver a Manu cantando essa música ao vivo, que é uma coisa que eu nunca achei que fosse acontecer, mesmo se eu assistisse a outro show dela, eu nunca achei que ela fosse voltar a cantar essas músicas, né? E aí Odeio é, na verdade, uma música do primeiro álbum dela, né? Na verdade, não do primeiro álbum, mas da edição deluxe desse primeiro álbum, porque ela lançou logo depois do lançamento do Manu Gavassi, que é o seu álbum de estreia, que foi a primeira música das antigas que ela tocou no show. E ela volta pra Te Assusta e Bossa Nova, que são músicas mais recentes. E aí tem o meu momento favorito do show, possivelmente, que é o momento em que ela canta... Ela faz um medley, na verdade, ali, de músicas da sua adolescência. Ela canta 3 músicas que marcaram também o início da sua carreira, em versões mais pop rock. Então tem uma pegada mais rock and roll ali, nesse momento. E ela canta Caminho de Volta, que é a minha música favorita do segundo álbum, do Clichê Adolescente. Então, de novo, eu fiquei muito feliz com essa escolha de setlist. E ela canta Garota Errada e Planos Impossíveis, que são 2 músicas que Manu Gavassi vai morrer cantando. Não pode não cantar. É obrigação. A gente vai se aproximando mais do fim do show já. Ela canta Eu Te Quero. Ela canta Cansei. Áudio de Desculpas, numa versão bem diferente, com novos arranjos e uma versão que eu gostei muito. Achei icônica essa versão que ela fez. E aí no final do show a gente tem o cover dela de Viena, do Billy Joel, e ela termina o show com Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim. Então eu acho que ela escolheu muito bem essa ordem de setlist, né? Inclusive, acho que todo mundo já viu, mas em Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim tem um verso da música em que a Manu canta: claro posicionamento político, laço no cabelo e bom senso crítico. Quando ela fala o claro posicionamento político no refrão, o telão tá todo vermelho e aparece uma estrela branca, deixando mesmo claro o posicionamento político da Manu, que não é novidade pra ninguém, porque a gente sempre soube que a Manu, enfim, era fora Bolsonaro e apoiaria
o PT e o Lula nesse contexto, né? Então ela reafirma isso, ela se posiciona politicamente pro seu público, o que é algo que artistas de forma geral precisam fazer, devem sempre fazer, na minha opinião. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o show de São Paulo, que eu fui, sobre tudo que rolou em relação ao show de São Paulo e a minha ida pra esse show, e fazer alguns comentários gerais sobre o que eu achei da setlist, da turnê e das escolhas que a Manu tomou em relação a isso. Bom, eu não sei quem acompanhou a minha saga no Instagram, inclusive se você não me segue no Instagram é @mariesbianchini por lá, mas eu viajaria pra São Paulo, tinha passagem comprada na segunda-feira antes do show. O show era no domingo seguinte, e aí eu ia ficar de segunda a segunda em São Paulo. Tinha tirado férias do meu trabalho, tava assim super animada. E aí eu peguei Covid. Eu peguei Covid na sexta-feira anterior, a minha viagem na segunda, e ainda não tinha certeza se era Covid mesmo, tava me sentindo meio estranha, só que na segunda-feira eu tive febre, e daí eu decidi não viajar, né, porque a febre foi o ponto alto. Até então, sei lá, tô esquisita aqui, tô cansada, tô com um pouquinho de tosse, mas a febre foi o alerta vermelho, e aí eu não fui viajar. E eu fiquei muito chateada, muito triste com isso, porque eu tava muito animada. Eu vendi o meu ingresso do show, eu surtei. Só que aí a minha amiga Maju, que é médica, né, eu sempre falo que ela é a minha médica, ela falou: Mari, mas você já vai estar liberada no domingo, né, tipo, se você tá contabilizando o final de semana como os primeiros dias de sintoma, no domingo você já tá liberada. E eu falei, nossa, é verdade, né, são 7 dias só de isolamento agora, a partir do início dos sintomas. E aí no domingo, que eu já estava livre, eu decidi pegar um ônibus às 10h30 da manhã em Londrina. Cheguei às 6h30 da tarde em São Paulo. Meu amigo Jean foi de carro pro show, deixei a minha mala no carro dele e fui pro show da Manu, na base do surto. Eu tinha vendido meu ingresso, né, mas a minha amiga Mariana Andrade me deu o ingresso de presente que ela tinha comprado pra ela, mas ela disse que não tava tanto na vibe do show, que ela tava evitando lugares fechados, que ela queria me dar de presente depois desse surto todo, e aí eu acabei conseguindo ir no show por conta de todas essas pessoas que ajudaram o surto a acontecer. E foi maravilhoso, assim, eu amei muito o show, de verdade. A Manu disse depois que foi provavelmente o melhor dia da vida dela, porque ela tinha conseguido lembrar de todas as Manus que tinham subido naquele palco, né? Inclusive, o primeiro show da Manu, da carreira dela, foi no Capricho, que era um evento que a Capricho fazia com diversos artistas que faziam parte ali do catálogo deles, de certa forma, né? E a Manu se apresentou ali, no Espaço das Américas, que foi onde o show aconteceu também, que agora se chama, na verdade, Espaço Unimed. Então o primeiro show da vida dela foi ali, e agora ela volta pra esse mesmo palco depois de tantos anos, com uma nova cabeça, com uma nova perspectiva em relação à sua carreira, e é tudo que aconteceu desde que ela começou. Então acho que esse foi realmente um ciclo completo que a Manu conseguiu completar, né, e que significa muito na vida dela. Em relação às minhas considerações, tá? Eu já elogiei muito a iluminação, eu achei as escolhas de cores muito bonitas, cores fortes, iluminando o cenário, iluminando o palco e criando contrastes com as sombras dela e da banda. Impecável, de verdade, eu achei a escolha de iluminação maravilhosa e eu acho que combina muito essa elegância com a Manu adulta, né, a Manu da vida adulta, depois de tudo que ela passou. Os vocais da Manu estavam impecáveis no show de São Paulo. De verdade, assim, eu fiquei surpresa e orgulhosa mesmo do que ela entregou vocalmente. Vocais limpos, vocais confiantes, vocais certeiros, acertando cada uma das notas. Então, assim, foi um show belíssimo. Eu também, como eu já falei pra vocês, achei a Manu muito confiante, não só dos seus vocais, mas também da sua presença de palco. Ela realmente estava ali abraçando esse palco e enxergando esse palco como dela. Ainda que ela estivesse muito nervosa, porque ela estava muito nervosa. Já falei da setlist pra vocês, que eu achei muito bem escolhida. Eu acho que as músicas fizeram bastante sentido. Acho que, enfim, né, as coisas se completam e ela construiu uma setlist que faz sentido, que combina. A minha única crítica a toda essa turnê, na verdade, é que eu acho que a Manu construiu uma setlist curta. Esse show foi um show curto, né? Acho que o show teve ali 1h15 mais ou menos, 20 minutos de duração. E ela podia ter feito um show de 1h30, 1h40, até porque ela tem músicas suficientes pra isso. A carreira dela é uma longa carreira, né? Ela tem vários álbuns lançados, álbuns diferentes. Então acho que ela poderia ter colocado ali mais algumas músicas. E aí eu sinto que ela deixou de fora algumas músicas que poderiam também ter completado a setlist. Uma coisa que me chateou foi ela não ter colocado nenhuma música do álbum Manu, que é um álbum que eu sei que ela não gosta, que ela tem várias questões com ele, porque ela fez um trabalho que não era tão verdadeiro pra ela, mas
é um álbum que tem algumas músicas muito legais. Por exemplo, Aqui Estamos Nós, que na minha opinião é uma das melhores músicas da carreira da Manu e que combinaria muito bem com essa setlist. Então acho que ela poderia ter incluído ali algumas outras músicas, tanto desse álbum quanto dos primeiros álbuns. Tem várias músicas do Manu Gavassi e do Clichê Adolescente que eu adoraria ver aqui e que eu acho que poderiam ter aparecido. Não precisava ser muito, né? Tipo, não precisavam ser várias músicas, mas umas 2, 3 adicionariam muito a esse espetáculo que ela criou aqui. É a minha única crítica, de verdade. Inclusive, no momento em que ela faz o Bem-vindos à Minha Adolescência e faz um medley de Caminho de Volta, Planos Impossíveis e Garota Errada, nesse momento eu acho que dava pra ter colocado mais uma ou outra música. Vamos de curiosidades sobre a turnê pra finalizar o vídeo? Então, os looks da turnê foram feitos exclusivamente pra Manu pela marca Material Tbilisi. Talvez eu não esteja pronunciando corretamente, mas aí realmente é sobre isso, tá tudo bem. O styling dos looks foi feito pela Carol Rocchetti. A gente tem, no meio de Bossa Nossa, um áudio da Rita Lee, que a Rita Lee mandou pra Manu e ela incluiu ali no meio da performance dessa música, né? Além disso, no show de São Paulo, o Tim Bernardes e o Amário Freitas subiram pra cantar e tocar Gracinha com a Manu. E no show do Rio de Janeiro, o Ziba subiu pra cantar Eu Te Quero com a Manu também. Bom, essas são as informações que eu tinha pra compartilhar com vocês. A Manu fez o último show da turnê em Curitiba no último domingo. E ela tinha postado nas suas redes sociais, recentemente, um post falando sobre o último show que tava se aproximando. E ela colocou assim no final: se eu fosse estender essa turnê, por quais cidades será que eu deveria levar os shows? E aí, é isso. Talvez não seja o fim da turnê, eu só queria ser normal. Talvez a Manu adicione aí mais algumas datas. E eu adoraria que ela viesse, por exemplo, fazer um show aqui em Londrina. Acho improvável? Acho improvável. Mas eu ia ficar muito feliz. Tem o Teatro Marista, viu, Manu Gavassi? Cabe ali umas 1000 pessoas mais ou menos. Não é muita gente, não é muita gente. Mas eu acho que seria incrível e você lotaria esse espaço com certeza. E é sentadinho, o palco é bom, a acústica é boa. Fica essa dica pra você se você estiver me assistindo, entendeu? E aí vem me visitar. Aquelas. Mas enfim, brincadeiras à parte, eu adoraria assistir a um novo show, a outro show dessa turnê, porque foi um show maravilhosinho. Então, que dure mais um tempo aí, que a Manu decida incluir outras datas da sua turnê. Enfim, é isso. Obrigada por terem me assistido. Deixem um joinha se vocês gostaram de conversar comigo sobre essa turnê da Manu. E comentem aqui embaixo se vocês foram nos shows, o que é que vocês acharam. Enfim, vamos continuar conversando. Um beijo grande, obrigada e a gente se vê numa próxima.